Já é quase junho de um ano que não começou. Eu sinto uma falta de ar constante. É como se numa madrugada, depois de pular 7 ondas, eu saísse em fuga, desfilando sem parar em 10 escolas de samba no Rio de Janeiro, e corresse cada vez mais rápido, e subisse o Pelourinho a pé umas 15 vezes atrás de um trio elétrico que não para nunca de tocar a mesma música. No meio desse transe, cercado de uma multidão ofegante, eu me desse conta de que eu preciso fugir de alguma coisa. E essa sensação me apavorasse. E então eu corresse mais rápido, e a falta de ar nem foi embora ainda. Eu fosse mesmo assim mais rápido, e mais rápido. Eu subo feito um louco a Rua Augusta e tropeço naquele monte de vazio. O vazio de uma cidade fantasma. E a falta de ar, e a falta de ar, e a falta. Tenho vivido grandes maratonas nos 30 metros quadrados do meu apartamento, com vista para o terceiro andar do Banco Itaú. Às 9h12 da manhã, o sol toca meu rosto por 7 minutos, um canto do banheiro. Eu lembro da minha mãe. Aliás, a gente fez uma chamada de vídeo agora, no Dia das Mães. Ela fez um salpicão de frango pra mim, disse que ia congelar pra quando tudo isso passar. Mãe. Olha, se eu fosse você, eu me atentaria com relação ao salpicão de frango. Saiba que ele é seu maior rival. Eu amo salpicão de frango quase tanto quanto eu amo você. Não tá fácil. Confesso que quando tudo isso começou, eu achei que eu fosse sentir falta dos amigos, falta da minha família, mas não. É como se Deus tivesse mandado uma coisa pra gente que nos libertasse. Alguma coisa que fizesse a gente enxergar que não adianta viver uma vida que não interessa nem a mim, nem a ninguém. É cada assunto ruim.
Só se fala em falta de ar. E cada vez que eu ouço sobre a falta de ar, eu sinto meu pulmão pequenininho. Eu tento buscar algo que me interesse, mas eu não consigo. Eu não acho que a culpa seja minha, é que acabaram definitivamente as novidades. Sabe que esses dias eu liguei a TV não para ver notícia. Liguei no National Geographic e vi um peixe andando. Tinha um peixe andando na TV. E isso foi absolutamente perturbador para mim. Mas eu não conseguia mudar de canal. O peixe estava indo de um lago para o outro, fora da água. Parece que esse peixe respira fora da água. Eu acho que eu estou um pouco mais sensível do que o normal, porque o peixe não saiu mais da minha cabeça. Foi assustador. Fora isso, também tem o fato de eu ter sonhado muito. Ontem, eu sonhei com um mar azul, azulzinho, e era tudo tão limpo. Eu olhava para aquela imensidão de mar se borrando no céu. Ali, um infinito limpo, era um azul inacreditável, eu juro. Eu lembro que no sonho eu saltei e mergulhei. E a água era morna e calma. E os peixes eram tão coloridos. E eu fui me enroscando no meio deles. E no meio daquela dança, eu percebi que eu também era peixe. E era gostoso quando eu sentia a barbatana de um deles encostar em mim. Eu nadei, nadei, nadei pro fundo do mar. E a luz foi se diluindo. E a água foi ficando cada vez mais gelada. E eu fui entrando na escuridão excitante de um mar cada vez mais denso. No meio daquela profundeza áspera, um peixe com cabeça de cobra foi comendo cada peixe que tinha ali. Até que não tinha mais peixe nenhum além de mim. Era perigoso, mas eu não conseguia parar de descer. E foi aí que eu percebi que eu não era peixe, coisa nenhuma, que eu era o mesmo humano que descia cada vez mais fundo naquele lugar, naquele abismo que não era meu, que não me agradava. E eu tentava respirar e não conseguia, e continuava a descer mais fundo, sem ar, me debatendo num corredor muito claro, numa sala cheia de peixe, me debatendo numa maca de um hospital sem conseguir respirar. Sem ar, sem ar, sem ar. Sempre tive sonho esquisito.
Numa época que eu tive dificuldade para pegar no sono, acabei experimentando tomar melatonina para ver se ajudava. O que eu sonhei aquelas noites foram coisas tão absurdas, tão indignas, que eu me sentia sujo quando eu acordava. Parei de tomar, parei de sonhar. O caso é que agora eu não tenho controle. Os sonhos vêm. Uma noite dessas, eu fiquei tão apavorado com a possibilidade de sonhar de novo, com todas aquelas pessoas, fazendo todas aquelas coisas, que eu simplesmente não dormi. E na noite seguinte, eu não dormi de novo. E fiz isso por 4 noites. Até que na quinta noite, o peso de cada olho era maior do que qualquer outra parte do meu corpo. Eu só lembro de estar no sofá. Dormi por mais de 20 horas seguidas. 20 horas, numa orgia de animais, dor e falta de ar. O mais curioso é que eu não acordava. Eu não acordava. Eu sabia que era um sonho, mas naturalmente nessas horas, quando um cachorro raivoso aparece para dar o bote, ou quando você salta de um lugar muito alto, você acorda. É assim que funciona. Mas não foi assim dessa vez. Eu não acordei. Eu me via fora de mim. Me via, claramente, me debatendo ali no sofá. Eu acordei péssimo. Mas quer saber? Pensei que nesse mundo onde carro e avião não pode mais circular, o que sobra para mim, além de um sonho ou outro para me tirar daqui, nunca é um sonho tranquilo. Mas quem foi que disse que sonho tem que ser tranquilo para ser um sonho bom? Foi numa dessas noites que eu entendi tudo. E é por isso que eu te digo tudo isso. É importante para mim que você compreenda. Desde que eu entendi, eu sinto o ar fazer festa dentro de mim. Gostou do vídeo? Ajuda a gente a divulgar? Compartilha, curte, eu não sei se você está vendo no canal do YouTube, de onde ele é original, então se inscreve aqui no canal e aí você vai poder ver os outros vídeos também, porque essa visão da Sandra Corvelloni que você acabou de ver faz parte de um projeto onde 6 diretores dirigem esse mesmo conto que eu escrevi. Então dá essa força pra gente e agora eu convido você a assistir um papo que eu tive com a diretora Sandra Corvelloni sobre esse trabalho e sobre a trajetória dela como artista. Vamos lá? Beijo! Alô, alô! E aí, Corvelloni? Tudo bem? Fala, Giovanni! O peixe. Você sabe que eu sou super inexperiente nisso. Eu acho que é a primeira vez que eu faço isso. Porque O com o quê? Damasceno, primeiro, a gente fez pelo Facebook, tal, era uma outra coisa. Tinha que fazer pelo teatro, agora é a primeira vez. Obrigado. Nossa! Primeira coisa, obrigado por aceitar estar aqui com a minha inexperiência em lives Hum, e por aceitar fazer esse projeto também. A Sandra, gente, ela é a segunda diretora que vai me dirigir no projeto Peixe Cabeça de Cobra. A parte 1, quem fez foi o Damasceno. E Sandra chegou para dar o toque dela agora nessa parte 2 que a gente vai lançar na quinta-feira. Né, Sandra? isso! Sam, eu quero te perguntar coisas que eu acho que você já cansou de responder, mas
mais do que a gente fazer esse bate-papo agora, que a gente vai fazer com as pessoas que estão aí e tudo mais, isso vai fazer uma parte do nosso projeto também. Então, esse nosso papo vai ficar gravado para quem vê a parte 2 dessa história. Então, eu vou perguntar coisas que você vai falar, ai, de novo, vou falar disso, mas é isso. Para a gente também, para quem vê o que você fez, entender um pouco de onde você vem. Tá, Beleza? não vou responder nada. Vou perguntar coisas bem pessoais. Primeira coisa, Nada. achei que Sandra Corvelone fosse paulistana. Não é. Sandra nasceu na Flórida, gente, na Flórida. Não é isso? Yes. Flórida aqui no estado de São Paulo, Sandra. É Flórida Paulista. Olha só. Não tem Mickey. Não tem Mickey lá, não. Não tem, tem caipira mesmo. Pé de cana, pé de Entendi. café, peixe de rio, bagre. O peixe a gente está entendendo bem, né? Peixe a gente entende. Sim, sim, peixe a Escuta, gente você veio entende. super jovem para cá, né? Você veio super nova para São Paulo, 5 anos, é isso? Vim. Eu tinha quase 5, ainda não tinha 5, não. Era uma bebê. Você com 2 irmãos. E aí, Sandra, Olha, tá, pesquisou, não é? hein? Eu estudei. Sabe o que eu quero saber? Que a gente bateu um papo já sobre isso também, que eu acho, né? Eu acho que a gente se alinha muito nisso, que a nossa vida de artista, assim, as escolhas que a gente vai fazendo enquanto artista, elas necessariamente, elas também são um pouco do reflexo das coisas que a gente viveu na vida, né? Não dá para a gente descolar as duas coisas. E eu acho que você tem uma coisa bem curiosa, assim, você foi descobrindo a atriz aos poucos, né? Você chegou a fazer outras coisas antes, você trabalhou em outras coisas antes, né? Sim. Porque essa semana eu estava pensando muito nisso, assim. Porque como eu tenho feito várias encontros, entrevistas com alunos e sei lá, por causa de filmes, por causa de trabalhos no teatro, as pessoas me perguntam e eu fiquei pensando, assim, né, que eu comecei a frequentar teatro bem tarde já, quando eu estava no cursinho. Só que esses dias eu estava lendo sobre teatro e as origens do teatro, estava pesquisando sobre isso e eu comecei a me lembrar das coisas de circo que eu vi quando eu era assim criança, sabe? Eu não sei porque eu tinha apagado um pouco isso da minha cabeça, mas o circo, aqueles cirquinhos de periferia, aqueles cirquinhos que não são grandes circos, assim, não eram circos de animais e tal. Aquele cirquinho que tinha um número de palhaço, tinha um número musical e sempre tinha um número teatral, assim, meio bem dramático. E tanto que quando eu vi depois Vem Buscar-me que ainda sou teu, eu, eu tive me deu uma coisa assim, logo no começo do espetáculo, eu me lembro que foi ali no Sesc Anchieta, me deu uma coisa assim, né? E eu falei, mas por que que eu tô sentindo isso? Mas foi um resgate daquelas coisas do circo que eu via, que eram umas coisas assim, super dramáticas, de arrancar o coração e não sei o que lá, e É. choradeira e sangue, paixões não correspondidas. Muito forte, assim. E aí que semana que o circo me deu muita coisa do teatro, como eu vejo o teatro também, sabe? Você não chegou a fazer Foi... circo antes? Oi? Você não fez circo antes, você foi Não, direto. não. Fiz umas Mas a aulinhas de referência circo, é assim, forte, né? mas coisas assim, tipo palhaço. Me aventurei numa aula de trapézio e me estabaquei, nunca mais fui. Mas acho que quando a gente é criança, também a gente é muito esponja, né? Então essas referências elas vão ficar para sempre. E o circo teatro tem a linguagem é muito forte, né? Muito É, imagético, né? É. sim. E acho que tudo, né, Giovanni, que você está falando, assim, eu acho que até a viagem do interior para cá, eu era bem pequena, mas eu me lembro, isso ficou meio como um filme, assim, na minha cabeça. Depois as viagens que eu fazia de trem para lá, para o interior, quando eu passava férias lá com os meus avós, aí eu ia com uma tia-avó e outros primos, e
ficava doida com a gente no trem, porque a gente ficava andando no trem para lá e para cá, e aí as estaçõezinhas eram pequenas, não cabia o trem. Aí ficava sobrando o trem para fora da estação, e a gente via os pés de fruta, assim, a gente corria lá, pegava a fruta, voltava, a gente deixava lá Caramba. louca, coitada. E, e essas histórias todas que eu vivi, assim, eu tive uma infância muito legal, sabe? Assim, de muita brincadeira na rua, muito mato, muita árvore, muito rio, muita coisa assim. Então, tudo isso fica, né? Como Claro. acaba ficando ali no seu processo criativo, né? Você acaba guardando essas memórias e elas aparecem no seu processo criativo, tanto na direção como na atuação também, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, até porque é um privilégio. Você, né, além de diretora, é uma grande atriz. Então, ser dirigida por vários diretores no mesmo trabalho é um prato cheio para um ator, né? E aí eu tenho até É. umas coisas que, como o Damasceno foi o primeiro a dirigir e depois você, eu consigo entender alguma coisa sobre vocês também, né? Agora, voltando Uhum. um pouco ainda, Sandra, você, lá nos anos 90, você começou no Tuca a fazer, você Foi. fez lá um curso no Tuca, e aí que Isso. começou a você fazer trabalhos com teatro, a estudar teatro, a pensar no teatro. Eu comecei lá, eu fazia jornalismo e aí eu abandonei o jornalismo e entrei nesse curso, que era um curso técnico de artes cênicas, e nunca mais parei. Nunca mais eu voltei, eu fui estudar outra coisa. Eu continuei no teatro, fiquei no teatro e fiquei, entendeu? Uhum. E depois que eu entrei nesse curso, a minha vida mudou, assim, porque eu não conseguia mais pensar em outra coisa, eu só ficava enfiada dentro daquele teatro, final de semana, e eu queria me meter em tudo, queria fazer tudo, queria fazer o figurino, eu queria fazer a produção, eu queria aprender a iluminar a peça dos meus amigos, tudo eu queria fazer. Era virou minha vida, assim. Eu trabalhava durante o dia, porque eu precisava me sustentar, não tinha grana. Meu pai tinha um pequeno restaurante, eu trabalhava com ele. Então eu acordava bem cedo, assim, ia para o Ceasa, sabe, enchia o carro de coisa, daí levava para lá e ficava lá, trabalhava lá, cuidava da contabilidade, ia ao banco todo dia, né? Tinha não era como hoje, não tinha maquininha nem nada assim, era tudo assim no banco. Juntava aqueles bolos de vale-refeição, assim, fazia aquele relatório gigantesco, ia trocar tinha um posto de troca ali no metrô São Bento. E eu ia assim com aquela malinha e tal, era mó aventura, mó perigo, né? Porque era um monte assim. Depois você trocava por um cheque, tipo um vale, um cheque, uma coisa assim. E eu fazia todas essas coisas. À Você noite fazia eu ia para o teatro e final de semana teatro. Então minha o vida era essa, Tuca, assim, era no o Tuca. Tuca. E Era o conta uma Tuca. coisa, o que era isso? Eles tinham um grupo de teatro no Tuca? O que era isso do Tuca, que não existe Não, foi mais? um curso profissionalizante que foi aberto depois que eles reabriram o Tuca. O Tuca ficou fechado um tempão, porque teve um Pegou fogo, o Tuca. incêndio. Isso. Pegou fogo, então ficou um tempão fechado. Aí a gente entrou nesse curso, que era um curso que foi idealizado assim com muito carinho, muito critério, assim, pelo Pablo Moreira e pelo Carlos Gardim. E tinham pessoas muito boas que davam aula lá. Inclusive, foi lá que eu conheci o Marcelo Lazarato, né? O Marcelo Lazarato eu Olha. conheci lá. Ele era bem jovem, mas ele já era, tipo, o cara, entendeu? Ai, o Marcelo sempre vanguarda, né? O Marcelo Sempre sempre. vanguarda, insuportável. Né? Assim, com 40 anos é doutor em, né? Não sei o quê. Ai, gente, é meu Marcelo. orientador novo agora. Deixa eu puxar o saco dele. Deixa eu puxar o saco do meu Então, orientador. Marcelo, assim, né? Essa coisa insuportável que tá sempre lá na frente, né? É maravilhoso. E o Marcelo, então, também estava lá, Maria Thaís, Mônica Ah, Montenegro, de voz. E imagina, gente, eu tive aula de Shakespeare com Lélia Abramo, sabe? Umas coisas assim que não dá para acreditar, né? e que é E super. super bem cuidado, né? Super, É. super.
a gente que não sabia nada, eu, né? Posso falar por mim, né? Muita gente ali sabia muita coisa já, mas eu que não sabia nada no segundo ano, estava fazendo peça no Tucão, no Que Tucão, máximo, né? É, é fazendo o essencial. Oswald de Andrade, no Tucão. E assim, aquele teatro imenso e lotava um elenco imenso de alunos que não entendia metade do que estava falando, né? Imagina, O Homem e o Cavalo, de Oswald de Andrade, que é né, um estudo Você incrível, teve, mas você teve encontros felizes com a dramaturgia, eu acho, né? Você fez grandes dramaturgos. E um sim. deles, que eu quero até conversar um pouco mais, porque eu sou particularmente fã, é o primeiro trabalho que você fez no Tapa, que agora o Tapa eu acho que também foi um ponto de mudança na sua vida, quando foi seu encontro com o Tapa, foi através do Jorge Foi. Andrade, certo? No Jorge Andrade, eu fiz algumas coisas, assim, a gente fez muitos estudos, assim. No Jorge Andrade, eu entrei numa situação muito, assim, tipo, pá! Que eu fui substituir a Denise Weinberg, que ela fazia O Rasto Atrás. Era um elenco gigantesco, uma peça linda, linda. E eu ficava deslumbrada, assim, assistindo, porque eu estava já no Tapa, mas estudando outras coisas, né? Tava com a galera, com os jovens, porque eu era muito jovem, então eu estava estudando Moço em Estado de Sítio, do Vianinha, eu estava estudando outras coisas, né? Pierrot saiu a francesa, umas coisas lá que o Eduardo dava para a gente estudar, e a gente estava estudando isso. E fazíamos apresentações de cenas para o elenco principal. Era muito bom, a gente morria de medo. Mas a gente estava ali fazendo aquelas coisas. E aí a Denise saiu para fazer Canudos, o filme. Ah, E aí ela sugeriu para o Eduardo Tolentino de Araújo, diretor do Grupo Tapa, que eu entrasse no lugar dela. Falei, meu Deus, eu sei, meu Deus. E o Tapa estava fazendo uma turnê pelo Rio de Janeiro. A gente ficou um tempão no Carlos Gomes, lá fazendo várias peças. E eu ensaiei lá, o Rasto Atrás. E foi, foi muito louco, assim, porque o Eduardo falava assim: você assiste, presta atenção na trajetória da Denise e tal. Só que eu assisti, quando eu vi, eu já estava perdida lá na história. E maravilhoso. aí todo dia Puta, tem ele uns me pegava. 22 atores nessa peça, é um elenco enorme. É, é Me conta uma enorme. coisa, Pauli, vocês saíram de São Paulo para fazer Rio de Janeiro com esse elenco enorme? Saímos. A Como? gente ficou morando num hotel lá pertinho do teatro. Ah, como? Era possível. Antes a gente ganhava pouquíssimo, a gente ia de ônibus, a gente se arrumava. O Tapa tinha um apoio na época, mas não era muito. Mas assim, a gente conseguia, com a bilheteria, manter os espetáculos, entendeu? A gente está falando dos A anos gente foi. 90, né? É, anos 90. É. E aí vocês fizeram algumas coisas no Rio. O Grupo Tapa fez algumas coisas no Rio. Fez. Ele antes tinha muito, né? Assim, a gente viajava muito com as peças. Eu viajei muito com o Tapa. A gente fazia muita turnê. Eu fiz turnê com. Não, fiz muitas. Depois eu entrei substituindo também no Vestido de Noiva, que era a minha peça do coração, assim, que eu amei fazer. E a gente viajou muito com a peça do Domingos de Oliveira, do Fundo do Lago Escuro. A gente viajou com Rasto Atrás, a gente viajou com. Aí depois eu dirigi uma peça no Tapa, do Arthur Azevedo, As Viúvas. E a gente fez uma turnê pelo interior de São Paulo, pelo Sesc, que a gente viajou com. Era Corpo a Corpo, do Vianinha, que o Zé Carlos Machado fazia, era um solo. As Viúvas. E também a gente fazia, acho que Moço em Estado de Sítio. A gente viajou uma galera, assim, sabe? Era muita gente. A gente foi fazendo nas cidades do interior e Fosse não um voltava, repertório não. de, de dramaturgia No brasileira. Então, muito texto brasileiro, muito dramaturgo brasileiro, né? muito. A gente fez. Tudo isso surgiu do Panorama do Teatro Brasileiro, que era um ciclo de leituras encenadas que a gente fazia toda segunda-feira. Não, era muito legal, assim, a gente fazia teatro todo dia, ocupava o Teatro da Aliança Francesa, né? E a gente fazia teatro todos os dias. Mas, como não, assim, cabia todo mundo que queria participar, assim, que assistia, porque tinha a leitura encenada de um autor brasileiro
e depois tinha um debate com especialistas, professores da USP, professores da Unicamp, críticos, enfim, Uhum. pessoas que eram entendidas daquele assunto. E nós, eu me lembro que teve uma inscrição, assim, através do jornal, se não me engano foi o Estadão, que saiu a lista das pessoas que conseguiram esse convite, esse lugar para participar dessas encenações. E nós fizemos, se não me engano, acho que foram 8. Foram 8 segundas-feiras. Ó, o Cyril. Apareceu o É. Cyril. Tem um monte de gente aí, eu não vou... Salut, Cyril. Tem muita gente legal vendo a gente aí. Neide, Carol, Rita, ó, todo mundo. Que legal. E aí a gente fazia toda segunda-feira uma leitura encenada. Como a gente tinha um acervo de figurinos do Tapa à nossa disposição, muitas coisas de cenário também, e a gente se empenhava tanto que a gente conseguia levantar quase uma estrutura de uma peça em uma semana. E eu fiz muita coisa lá, muita coisa. E foi lá que eu dirigi a leitura das peças curtas do Arthur Azevedo, 3 peças curtas. E depois as peças que fizeram mais sucesso, assim, que o público gostou mais, que teve um debate, uma discussão e tal, acabaram entrando em cartaz. Então foi o Telescópio, do Jorge Andrade, que o Zé Carlos Machado dirigiu, eu dirigi As Viúvas, aí entrou também A Serpente, que o Eduardo dirigiu, do Nelson Rodrigues. Enfim, muitas coisas, sabe? Era um treino muito grande. Eu tenho muitas saudades, porque era muito empolgante. Eu me lembro que a gente ensaiou a Pena e a Lei, tinha música ao vivo, com todos os atores. Eram 10 atores e eu, que fazia a Marieta, era a única mulher da peça. E o Dagoberto Feliz tocava piano ali ao vivo, e os atores todos tocavam violão. Foi e um figurino improvisado, assim, mas foi tão linda essa leitura, tão linda, tão linda, tão linda, mas era meio inviável de montar. Para mim é muito fascinante ouvir isso, porque, enfim, né, eu venho do interior, eu não comecei a ver teatro em São Paulo. Uma das primeiras peças que eu fiz foi com você, foi com você, já conto isso daqui a pouco. Mas eu Olha, ouvi isso, grandes elencos, né, viajando, produzindo coisas e tal, para, né, que eu tô acostumado com esse tipo de produção agora, é muito diferente para mim ouvir isso. E é muito inspirador, por outro lado, porque é possível fazer. Agora, eu acho que talvez, né, voltando um pouco no Jorge Andrade, que eu acho que é um dos maiores dramaturgos brasileiros, sem dúvida, mas infelizmente também, ele é pouquíssimo montado. Ele nem tem, ele nem tem um número muito grande de peças assim, mas mesmo esse número que não é enorme, tem muita peça inédita que nunca foi feita no Brasil, são coisas lindíssimas. Eu acho que depois, antes de vocês, né, do Raço atrás, teve uma montagem do Gene Rato, no Rio, 30 anos antes. Nunca ninguém tinha montado assim profissionalmente. Posso estar enganado, mas acho que foi isso. E eu acho que é por isso, porque são grandes elencos, você precisa de uma certa estrutura para fazer, e aí nessa estrutura que a gente tem acaba ficando inviável. A gente não consegue levantar as produções. Se a gente não depender, por exemplo, de um SESC, de um SESI, de alguma instituição que banque isso, porque fica difícil. E a gente conseguia, na verdade, fazer muita coisa lá no Tapa, porque, primeiro, que o Tapa é um grupo de repertório, né? E tinha um acervo de figurino, como eu falei, ainda tem, né? Tem esse acervo de cenário, e a gente tinha o teatro à nossa disposição. Então, assim, a gente conhecia muito bem o teatro, então a gente podia lidar com isso. Tinha o Nelson, o iluminador, que estava lá com a gente fazendo as coisas. E realmente era um grupo. A gente fazia aula todas as tardes, a gente fazia aula de história do teatro, a gente fazia aula de corpo, de voz. Todas as tardes a gente estava lá, ensaiando e fazendo aula, sabe? Com a Neide Neves, a gente fazia aula. A gente teve muitas professoras, Maria Silvia Bete ficou com a gente lá Lá também um em tempo. Barra Funda? Já era Barra Não, Funda, não, Sandra? não, não Aliança, na Ah, Aliança, no olha. Teatro da Aliança Francesa. Porque as aulas eram lá, as oficinas. Então, assim, as oficinas viabilizavam a sobrevivência dos atores mestres. Alguma ajuda que entrava,
conseguia pagar um mínimo para alguns atores, a bilheteria, tudo isso gerava assim, e os atores jovens, assim, muita gente que trabalhava junto no entorno, a gente vendia espetáculos também para. Teve uma época que o Vestido de Noiva e o Morte e Vida Severina iam cair no vestibular. A gente não fez para Ah, isso, mas a gente estava em cartaz com essas peças, então nos claro. procuravam. Não tinha assim disparar e-mail, mandar, não, era mala direta, né? Pá, pá, É. pá, carimbando mala direta lá a tarde inteira, aí ali no correio, ali no centro, e pá, mandava tudo. Aí era só sentar no escritório e ficar esperando o telefone tocar. E muito teatro de manhã para as escolas a gente fez, muito, 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 muito. Então, assim, era muito ativo, tinham aquelas campanhas da prefeitura de Né? teatro a R$ 1. Aí era lindo, você chegava na Aliança Francesa, o público estava dando volta no quarteirão. Aquela Escuta fila, uma assim. coisa. Você consegue, você que está me contando tudo isso, você consegue, na sua cabeça, entender onde é que foi que a coisa mudou? O que aconteceu, Sandra? Você consegue dizer isso? Por que mudou tanto isso que você está Ah, me... olha, pensando assim agora, como diante dessa situação que a gente está vivendo, que a gente viu claramente o quanto a gente tem que investir na ciência para a gente ter possibilidades de enfrentar situações como essa, e a gente sabe que a desvalorização da ciência é um fato no nosso país, assim como da ecologia, assim como da cultura, da educação. Eu acho que a nossa política, ela não tem uma continuidade. Então, assim, momentos bons acontecem, depois eu já participei de tantos projetos de formação de público, e assim, estou sempre participando de outros projetos, e esse projeto você nunca Nunca vê um forma. resultado, entendeu? Porque nunca forma, porque a gente não tem uma continuidade. Está sempre Parece que começando de o governo novo. entra no projeto, então tem que acabar com o projeto anterior para fazer um novo projeto, e Eu já aí fica escutei tudo coisas truncado tão absurdas, assim, de mudar a cor mudar as poltronas do teatro porque é da cor do outro partido. do partido. Eu falei, não, Ó, isso a é Rita piada. Malô tá lembrando da As Combis Vá ao Teatro. Você pegou As Combis Vá ao Teatro, Sandra? Eu peguei tudo. Eu peguei caravana, final de semana, escola aberta, formação de público, céu é show. Olha, tudo, palco giratório, palco fixo, palco voando, Sem voador. palco! É impressionante, assim, tantos debates e você falar com o público antes, fazer para estudantes do ensino médio. Esses dias a gente estava discutindo num grupo o que a gente faz, né, para as pessoas voltarem para o teatro, os jovens. O Thales Cabral, que é um jovem ator, músico, compositor, Adoro. cantor, o Thales falou uma coisa que eu achei bem interessante, assim, que você, quando você vai ao teatro, você quer se sentir de alguma forma representado. Isso bateu, assim, sabe? Porque eu acho que o nosso teatro ele foi ficando um pouco restrito, assim. A gente tem que ter mais possibilidades, assim, para as pessoas se interessarem, porque o mundo mudou, né? É muito dinâmico tudo. As pessoas não têm. Olha o que está acontecendo na internet agora que a gente está. Eu não dou conta de ver tudo o que está acontecendo, né? É Olha onde a tanta gente coisa, está tanta agora. live, tanta. Eu super entendo que, né, a gente que tem uma formação que teatro é palco, que é gente, que a gente olha no olho das pessoas. Isso é muito louco. Eu tô aqui fazendo teatro aqui, para mim é uma loucura. Agora, se essa pandemia vai me obrigar a usar isso aqui, vamos lá. Porque, de repente, é um bom problema. De repente, a gente vai, quando passar toda essa loucura, pode ser uma ferramenta a mais para a gente usar para justamente atrair essas pessoas. Para falar, gente, ó, isso é um teatro, isso, né? Eu acho que é uma ferramenta a mais. Não vai substituir nunca, né? Mas...
Não, acho que não, não vai substituir nunca. Eu acho que a gente pode criar outros mecanismos assim, né? Eu acabei de fazer na Aliança Francesa nesse final de semana e ontem acabou o palco presente que a gente fez ao vivo. O fóssil, né? Fóssil. E a gente E a- teve muita, assim, respostas muito positivas. Não foi feito para isso e eu nem adaptei para isso. Eu só tentei, enfim, deixar o mais visível possível, porque era daquele jeito que eles queriam, uma câmera só e você filma lá e manda para as pessoas. Talvez a gente possa pensar depois que a gente pode fazer presente, mas também ter uma versão online para quem não pode chegar, para quem está em outro estado, para quem está em outro país, para quem, enfim. Talvez a gente possa fazer uma coisa mais abrangente nesse sentido. Agora, o palco Não deixa de ter uma presença democratização, né? ao Desculpa. vivo, isso nunca vai. Porque o que você substitui você ir fazer, por exemplo, numa cidade de interior, por exemplo, eu já fiz turnê pelo SESI com o Ilustre Molière, e você vai fazer um final de semana numa cidade do interior, fica lotado, e as pessoas ficam maravilhadas e vêm falar depois, e fica aquela comoção assim. Não tem nada que substitua isso, entende? De você discutir ali ao vivo com as pessoas, né? De você estar sentindo É, aquela emoção, as coisas que acontecem na hora. Isso é é. muito maravilhoso, né? Esse contato de você sentir a energia das pessoas, seja numa comédia, seja num drama, num musical, você consegue perceber a energia do público. E isso é muito lindo. Eu acho que não tem nada que substitua. O que falta sempre é aquilo, né, Giovanni? São as políticas culturais com continuidade, assim como na educação também. É tudo junto, né? Em primeiro lugar, vem a educação. Né? Claro. Se nas escolas a gente. Por que a gente não estuda os nossos autores na escola? Por que a gente não estuda Nelson Rodrigues, Jorge Andrade, que tem um Marta, a Árvore e o Relógio? É a história da criação de tudo, de São Paulo. Começa lá em Minas, começa É nas grandes fazendas, a transição, super a rico. queda das famílias aristocratas. Tudo isso tem Mas é nesse óbvio que livro uma do coisa está Jorge ligada Andrade. à outra, né? A criança, se o adolescente ele não é introduzido a isso, é claro que lá na frente ele vai ser um adulto que não vai acessar isso. Não é porque ele não Tá muito gosta de teatro, é distante. porque isso não é apresentado para ele, como educação, como Sim, cultura. Não tem é como muito acessar. distante. Exatamente, É, assim como no esporte também, sabe? Tudo é uma questão de você ter contato, você gostar, né? Você aprender a gostar, porque você não conhece, como é que você vai saber se você gosta ou não? É igual você nunca comeu uma coisa, como é que você vai saber se você não gosta ou não, se você não é. experimentou, se você Você não não teve sabe essa apreciar. experiência? É. É, E eu acho que também algumas coisas que aconteceram no meio do caminho, assim, por exemplo, as leis de incentivo, que eu acho, não sou contra, mas eu acho que precisa ser reavaliada, não pode ser dessa forma, tem que ser melhor distribuída. Isso acabou gerando umas coisas assim de, vamos fazer, o meu salário está garantido e tal. E o teatro, essencialmente, assim, eu acho que ele precisa da bilheteria. Isso inflacionou tudo de uma maneira, assim, você vai ver uma pauta de um teatro, é impossível, dá medo, né? Dá é. medo. E que Você fique pensa claro, na. não é que não é para ter as leis são indispensáveis para muita coisa. Sem lei de incentivo, você Sim, não consegue fazer muita coisa, mas ela foi feita lá atrás. A gente precisa é, repensar. Né? É pra... precisa ser mais democrático, sabe? Assim, a distribuição, a avaliação de tudo isso precisa ser de uma forma mais justa, mais democrática, porque acaba que sempre assim, né? Uns ficam com muito e muitos ficam sem nada, que é a É, máxima da nossa sociedade, né? Essa desigualdade, ela aparece em todos os níveis, né? é o Em espelho, né? todas as É o espelho profissões. do Então, nosso país. mas eu acho que a gente tem que continuar fazendo mais assim e pensar muito na qualidade, sabe? Na comunicação com as pessoas, assim. É,
nas coisas que você tem para comunicar, mas como você faz isso chegar até as pessoas? Não, então, eu tenho um pouco de... talvez a gente tenha se fechado um pouco no nosso mundo, assim, dos artistas, e a gente acaba fazendo para a gente mesmo, Então, sabe? A isso é um gente não... ponto super importante, eu acho que uma coisa está ligada com a outra. Porque quando você passa desse movimento que a bilheteria já não é aquilo que vai garantir o seu grupo, o cachê e tudo mais, você também perde um pouco do compromisso daquilo que você precisa na bilheteria. Porque a partir do momento que você precisa da bilheteria para sustentar toda a sua rede ali de uma costureira, um cenógrafo e tudo mais, você vai pensar justamente que você precisa conversar com esse público. Eu não estou dizendo que tem que agradar, não é para isso. Mas você precisa ter Não, diálogo, para ter comunicação. Se eu vou para o palco, vou isso. fazer uma coisa no meu umbigo, eu estou aqui, não me interessa o que vai acontecer, é um tipo de pacto que eu não estou fazendo, precisa fazer. O público, o Thales, agora que você citou, é isso, ele quer estar incluído, ele quer conversar junto ali. E hoje em dia, que todo mundo tem voz, né? As redes sociais fizeram isso, né? Todo mundo pode dizer o que pensa hoje. Se eu chegar numa plateia de teatro e aquilo não diz nada, eu não tenho acesso nenhum ao que está acontecendo, eu não tenho condição de dialogar com aquilo, não tem por que eu ir. Eu sou indiferente para aquele lugar. Sim, é verdade, é verdade. Eu acho que a gente... É um grande desafio, né? É um grande desafio. Eu acho que a gente tá diante de um grande desafio, assim. A gente tem que se superar, né? A gente tem que buscar. E tem muita gente boa escrevendo, dirigindo, tem muita gente boa vindo, sabe? Muita gente talentosa, muita gente bacana, assim, que precisa de espaço, de voz. A gente não pode parar. Eu acho que a gente tem que fazer e tentar se superar, fazer sempre melhor, sabe? Não fazer, eu preciso fazer porque eu preciso fazer. Não. Você precisa fazer quando você tem alguma coisa para dizer, né? Quando você Quando tem alguma coisa... você vai conseguir tirar aquilo de você. Porque se é dispensável, pense duas vezes, vai aparecer uma coisa essencial para você dizer, né? Eu Fica acho. quietinho, vai não, fica lá, né? Não põe para fora, não. Deixa na gaveta. Não. Deixa na gaveta que a gente está agradecendo, né? Ô, Sandra, deixa eu falar uma outra coisa que eu acho que você... Bom, eu conheci Sandra, gente, assim, claro que eu sabia quem era a Sandra, né? Voltando agora, eu sou de Sorocaba, a primeira peça que eu vi em São Paulo, uma das primeiras, eu acho. Não sei, agora, tô confuso. Sidemen. Foi uma das primeiras coisas que eu vi. E que Viu era bem, hein? lindo, assim, um elenco maravilhoso, né? Viu O bem. Schwab, Otávio Martins, o Lenarte, enfim, Slaviero, vou esquecer alguém, desculpa, mas era um elenco maravilhoso e Sandra fazia um personagem incrível. Né? Daniel Produção Costa. direção do Zé Henrique de Paula, quer dizer, era um timaço, estreou no Sérgio Cardoso e era uma peça com um acabamento impecável. Era linda a peça. Era uma super produção. É. Super produção. Tinha a gente, era uma coisa inacreditável. A gente no vidro do teatro em tamanho gigante, assim, né? Na porta ali do Sérgio Cardoso. Eu nunca tive isso na minha vida. Aquele figurino incrível que a gente usava só no final da peça, aquele vestido de gala com aquela estola de pele roxa, a minha era roxa. Ali, assim, naquele vidro, e a gente, assim, quando eu cheguei no teatro que eu vi aquilo, quase desmaiei, né? Falei, que isso? Responsa. Mas era a produção dessa peça foi uma loucura, porque a peça era lindíssima. A gente fez... foi um dos processos de ensaio mais maravilhosos que eu já tive na minha vida, de descoberta, mas a peça ficou pouquíssimo em cartaz. Foi. Aí acontecem essas coisas malucas. O tamanho da produção, né? Mas aí tem umas questões aí. Mas tem outras questões aí. Tem a ver com isso que a gente estava falando antes, de produção, sabe? Uhum. É impossível, eu acho impossível, Giovanni, e todos vocês que estão aqui acompanhando esse encontro aqui, esse bate-papo, eu acho uma coisa
É inacreditável você ficar 3 meses, 4 meses ensaiando um espetáculo e ficar um mês em cartaz. É inviável. E É inviável. assim, e aí vem outro, vamos produzir outro, né? Não pode O ser Ricardo assim. Graçon, Sam, Ricardo Graçon está Hum, dizendo aqui, precisamos repensar, deixar de fazer teatro para a classe, para os críticos ou para os supostos participantes de banca digital e fazer teatro para quem realmente interessa, que é o público. E é isso, porque eu acho que se Isso, a gente fizer isso, a gente vai se desvincular de governo, de lei, porque daí você não entrou governo X, Y, Z, já não interessa mais, porque você tem uma conexão direta com o público. Tanto faz, vai exatamente. estar. Vai. Exatamente. A gente estudar, sabe? E não é assim, não é assim. A gente sai fazendo o Sidemen, por exemplo, que foi a primeira vez que você Neide, me a viu Neide em está si. perguntando. A peça, Neide, é Sideman. É essa peça, desculpa. Por favor, Sam. É, 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 essa peça, a gente fez um trabalho com o Zé Henrique de Paula, um trabalho tão minucioso de desenho de cena, sabe? Com a Inês Aranha, que fez todo o trabalho corporal. Foi um trabalho assim que a gente saía de lá. Sabe quando você sai de um trabalho, assim, de um ensaio, que você sai falando, meu Deus, como que profundo, que coisa mais bonita, que poético, que lindo, que importante, que bom, sabe? Assim, que bom poder contar essa história, porque não era só a forma, era o conteúdo, a história, a emoção, tudo que estava ali. Agora acontecem essas coisas, a produção não era do Zé Henrique de Paula, né? O, o Zeca, né, que Era o era um Zeca. dos produtores também, esse projeto era dele, ele sofreu horrores, assim, porque acontecem umas coisas, assim, né, no meio, assim, de produção, que são umas armadilhas que... Então, é isso que eu estava falando antes, sabe? Às vezes essas coisas de lei te ajudam e te atrapalham também, né? Porque a peça acaba sendo do produtor, não do Zeca, porque o Zeca era apaixonado pela peça, mas do outro produtor que só queria fazer a peça e pronto. Não tinha interesse de levar adiante, entende? Eu E isso entendo. acaba com o negócio, acaba com o com seu trabalho artístico, porque tinha muito potencial. A peça poderia ter ficado em cartaz mais tempo. É Era uma lindíssima. judiação. Essa não tinha, ela tinha que ser vista. Eu sou contra qualquer tipo de saudosismo. Assim, eu acho que todo saudosismo ele é meio besta, porque a gente perde justamente a oportunidade de estar fazendo isso que a gente está fazendo agora e de experimentar outras coisas. Uhum. Porém, eu estou olhando aqui no meu vídeo, a gente tem uma galera, que é tipo esse cara aqui, que ele era, além de um ator incrível, ele era produtor. Então, os produtores eram também atores e artistas, então eles tinham um compromisso, antes de mais nada, com a obra também. Entende? Eu acho que essa relação já muda tudo. Esse advento das leis, eles criaram também essa coisa de só produzir não, porque o seu trabalho que isso dá e o seu... Nossa, E as- trabalho gigante. Agora, precisa também ter essa cabeça de não ter esses espetáculos descartáveis, porque isso é ruim para todo mundo. Porque para o produtor, para os artistas que estão envolvidos, eles vão ter 4 meses de trabalho e acabou o trabalho. E para o É. público vai fazer uma coisa que não estava pronta para entrar em cena e nunca mais vai voltar no teatro. Porque ele vai falar, meu Deus do céu, que Teatro terror, é isso? que terror, né? Teatro é isso, né? E o É, pior, eu vou te falar uma coisa. Uma vez eu fui ver uma peça, há uns 3 anos atrás, num teatro, assim, né? Super legal e tal, não sei o quê. E aí era uma dessas peças super badaladas. E aí tinha incentivo da Lei Rouanet. E aí foi no Teatro FAAP, que assim, que era um público, né, que tava ali e tal, para ver a peça, que tinha uma grande estrela e não sei o quê. E aí, terceiro sinal, a Cláudia, que eu amo a Cláudia, né, ela que gravou o off do FAAP, e ela fala, essa peça tem patrocínio da Lei Rouanet, não sei o quê. Duas senhoras, a Liga das Senhoras Católicas, estavam sentadas na minha frente. Uma virou para outra e falou assim, mas até ela mamando na Lei Rouanet, quer dizer, é uma loucura, é. porque assim, são pessoas que não fazem ideia né, desse esquema que precisa Nossa, estar é ali, uma e é uma loucura. deturpação. Então a É. Lei Rouanet virou uma coisa endemoniada, assim. Então, O problema não é a Lei Rouanet, o problema é como a gente faz uso dela, né? Essa é a exatamente. questão, né? E assim, claro, tem coisas assim que eu acho que a gente
É que falta aquela coisa, né? Chamar as pessoas que são do métier para conversar e decidir as coisas, né? Não vai fazendo assim na canetada, mas é que, né? É, É é duro, complexo. é É. complexo, complexo. E eu Mas eu vou acho que a voltar um gente pouco para sua vida, hein? Que eu sou fofoqueiro. Eu sou xereta, eu quero saber mais da sua vida. Vamos lá conversar? Ó, vamos. Eu preciso vou entrar numa ligar. coisa agora, que senão a coisa central do nosso... Deixa eu ver a declaração aqui, ó. Preciso entrar nesse assunto aqui, que senão não vai dar certo. Ó, Deixa eu falando um ligar pouco de aqui. você como atriz, e aí eu acho que no Tapa, quando você começou a fazer as coisas lá, você já começou a dirigir coisas no Tapa, certo? Quando eu comecei lá, logo de cara, Não, foi no não, Tapa que você começou a dirigir coisas, foi no Tapa, foi. A primeira peça que eu dirigi foi Arthur Azevedo, As né? Viúvas. Que entrou em cartaz, que ficou em cartaz. Cara, você tá com uma luz linda, né? E eu tô com uma luz, porque eu sou uma incompetente para esse negócio, né? Olha, tô parecendo um Eu abacaxi, também. de tão amarela que eu tô. Vou acender a luz. E escuta, e aí, uma outra coisa que eu vi já nessa sua linha, com você como diretora, e aí eu fiquei muito impressionado, Sandra, foi o Molière que você dirigiu. Que você Ai, tinha ali um mulher. puta time, né? Incrível. O que eram Ai, aqueles atores? Molière foi lindo, lindo, lindo. E o Molière, ele tem uma característica assim muito legal que é mistura atores já muito experientes com atores mais inexperientes que eram meus alunos, que assim se formaram e acabaram trabalhando comigo. Então foi um processo muito gostoso de aprendizado, sabe? Muito. O Guilherme Santana, como ele também é professor, a gente acabou que foi uma troca muito legal assim de experiências e de criação. Foi uma criação coletiva muito prazerosa. A Foi composição muito bom. a sua direção foi maravilhosa, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco. E o Gui, ele conseguiu fazer uma composição. Eu lembro da cena dele sentando no final ali naquela escrivaninha, e o corpo dele vai se transformando inteiro. Aquilo é muito impressionante. O Gui foi premiado por esse papel, né? Também. A peça foi Ganhou o prêmio Shell, é. A peça Ele... ganhou três prêmios Shell. E eu ainda fui indicada na direção ainda. Maravilhoso, maravilhoso. Mas a peça, ao contrário do que a gente estava falando antes, é uma peça que conseguiu fazer uma história bonita, né, Sandra? Vocês fizeram Fez, bastante coisa com essa peça, né? sim. A gente fez, porque a gente fez pelo SESI, só que a gente não fez no SESI da Paulista. A gente começou num projeto do SESI que era bem legal, que era de reestruturar os teatrinhos mais distantes do SESI. Vila das Mercês, aí Carvalho. Então a gente estreou no Vila das Mercês e foi muito legal porque a gente fez oficinas, o teatrinho lá pequenininho, super bonitinho, a comunidade participa mesmo. Eu vi lá. E quando começou, o pessoal falava assim: vamos ver, vamos ali ver a ilustre mulher. Né? Eu adoro quando troca o nome da peça. Uma vez eu estava pegando um táxi para lá e aí o taxista falou assim para mim, ele falou: ah, a senhora vai no teatrinho, ah, vocês estão com aquela peça lá, né? Eu falei: vai lá assistir, é de graça. Aí ele falou assim: eu nunca fui no teatro. Eu falei assim: então vai, assim. Eu posso levar a minha mulher? Eu falei: claro que você pode levar. Olha, eu vou levar ela e vou ganhar um cartaz com ela, porque ela fala que eu sou grosso, que eu sou machista, e vou levar ela para ver uma peça que chama Ilustre Mulher. Mas é ótimo, porque isso me ensinou muito, porque assim, você coloca uma peça, né? L'Illustre Molière. Você espera o quê, né? Mas isso eu era gerava produtor, conta essa também, que essa boa. Eu era produtor executivo, né, de uma peça chamada Atreva-se, que era a produção do Rodrigo Veloni, quem dirigiu foi o Jô. E eu ficava na bilheteria. E, gente, Atreva-se, não é tão difícil, vai. Não é tão difícil, não, mas eu rachava. Porque às vezes a pessoa assim, ó, oi, eu quero 2 ingressos para a peça Atravesse. Eu acho que lá
assim, oi, eu quero 2 ingressos para a peça As Trevas. Era sempre uma coisa maluca que eu ia anotando para falar depois. Mas por Atrevido. isso que a gente volta lá, filha. Educação, 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 educação. E falar isso eternamente, como é um mantra, né? É. E, mas assim, era tão legal lá na Vila das Mercês. Isso foi realmente uma formação de público. Porque a gente ficou lá um tempo razoável e as pessoas iam de novo. E tinha um molequinho lá, de uns 10 anos, ele ia. Depois ele levava o pai, depois ele ia com a mãe, depois ele ia com o pai e a mãe, aí ele levava a tia, ele levava a avó, levava... E aí a família dele inteira ocupava. Ele já era nosso amigo, já tirava foto com a gente, já amava todo mundo. E o pai dele falou assim uma vez para mim, ele falou assim, olha, ele tá tão apaixonado pela peça que eu fui pesquisar sobre Molière. Nossa, que cara incrível que ele foi, que Olha legal, que né? formação de plateia. Isso é formação de plateia. Pronto, acabou. É. É isso. E foi o Molière, ele foi uma experiência muito maravilhosa assim na nossa vida, porque a gente fez lá na Vila das Mercês, aí o pessoal do SESI foi ver e falou: nossa, é boa, né? Vamos levar para Paulista? Falei, É, que mas ótimo. precisa de um upgrade nesse cenário aí que tá meio capenga, né? Porque o dinheiro era pouco, o cobertor curto, né? Faz o figurino, sobra ali, pega lá, vai ali. E aí a gente fez, daí o Zé Henrique de Paula, né, que fez o cenário e figurino. Tem uma Aí a parceria gente com o fez, Zé. Tem várias coisas com o Zé também. fiz várias coisas com o Zé. E aí eu já dirigi o Zé já fez cenário e figurino para mim, e eu já fiz 2 peças com o Zé. Caramba. Qual, além do Sidemen? O livro dos monstros guardados, Ah, do no Rafael. Césio. No Césio, não? Não, a gente fez no Finado Imprensa, Ai, no caramba. Finado Teatro Imprensa, Meu que era um primeiro teatro teatro. delicioso. Primeiro teatro. Delicioso de trabalhar. Muito É. bom trabalhar lá. Muito bom. Olha, vou falar do peixe um pouco, mas antes eu quero contar uma coisa que falaram aqui, é verdade. Eu fiz uma peça chamava As Luzes do Ocaso. Ocaso já é uma palavra difícil, que as pessoas não falam. Ela assim, era direto, era as luzes do acaso. Isso era direto. Mas aí eu morri um dia, que a pessoa chegou lá e falou assim: oi, quero 2 ingressos para Luzes de Osasco. As Luzes de Osasco. Eu achei tão sensacional que eu quase mudei o nome da peça. Eu falei, é muito melhor, gente. As Luzes de Osasco, claro. Gente, pra quê? Que o caso? Que o caso é esse, né? Não, o caso é muito maravilhoso, né? Eu estava ensaiando com os meus alunos agora, online. A gente estava fazendo o Mambembe, do Arthur Azevedo. Olha que aventura, online, impossível, né? Assim, mas eles conseguiram fazer as luzes de Osasco, que o pessoal está colocando aqui. Muito bom. E tinha... É muito legal, porque é uma metalinguagem, né? O Arthur Azevedo é incrível também, sou apaixonada por Arthur Azevedo. E ele coloca lá, assim, tem uma ceninha que eles são atores amadores no Rio de Janeiro, né? Daí o mocinho, que ele tá apaixonado pela mocinha, ele vai lá na casa da tia, que também é atriz amadora, e eles começam a falar trechos da peça. Aí ontem foi tão bom, né? Nossa, que público! E fulano que estava na plateia, você viu? E não sei o que lá. Aí fala assim, ai, foi mesmo, foi especial. Aí ela, ai, e aquela minha parte, hein? Aí a tia fala, né? E aquela minha parte, hein? Que eu falo, quando as luzes do acaso, não sei o que lá. Daí o mocinho fala assim, ocaso. Então, foi isso que eu Mentira. disse, quando as Sério? luzes do acaso. Aí a sobrinha fala, é ocaso, titia. Mas no papel tá escrito acaso. Não foi erro do copista, titia. É o caso. Aí eles explicam o que é o caso, sabe? Ela, ai, nossa, e esse tempo todo eu falando acaso e vocês debochando de mim e não É falam uma palavra nada. super desconhecida. Super desconhecida. É uma É palavra que você está muito vivendo legal, o né? caso da própria palavra, né? Eu brincava É. disso. E o Arthur Azevedo, que não era bobo nem nada, já usou, ó, Gente, olha, então lá realmente. a piada do Osasco, entendeu? Se É. ele conhecesse Osasco, ele ia falar Escuta, Osasco. tem 10 minutos agora e eu preciso, a gente precisa falar a gente precisa vender nosso peixe, literalmente. Nosso peixe. Não é? Nosso Ó, peixe. Sandroca me dirigiu nessa parte 2 que a gente vai lançar na quinta-feira. Então, já de cara, Sandra, eu acho muito curioso a maneira como você conduziu esse trabalho, porque foi muito diferente da anterior.
E eu costumo dizer o seguinte, a direção dessa galera que tá nesse projeto comigo diz muito mais sobre eles, gente, do que sobre mim. Porque vocês vão ver depois, eu acho que o legal, na verdade, mais legal do que... Né, claro que é sensacional ver o trabalho dela, o trabalho do Dama, o trabalho do Lazarato, mas também a Neide, né, o Pâmio e o Gui Santana, são os 6. Você vê assim, o painel desses 6 vai ser uma coisa muito legal, porque é o mesmo que conduziu esse trabalho, porque foi muito diferente da anterior. E eu costumo dizer o seguinte, a direção dessa galera que tá nesse projeto comigo diz muito mais sobre eles, gente, do que sobre mim. Porque vocês vão ver depois, eu acho que o legal, na verdade, mais legal do que... Né, claro que é sensacional ver o trabalho dela, o trabalho do Dama, o trabalho do Lazarato, mas também a Neide, né, o Pâmio e o Gui Santana, são os 6. Você vê assim, o painel desses 6 vai ser uma coisa muito legal, porque é o mesmo texto e cada um deles dirigiu da cabeça deles. É isso que vai ser o grande barato. E a Sandra, toma a liberdade de dizer aqui, ela fez uma coisa de uma sensibilidade. Tem frases que eu fazia, a gente ensaiava à distância, tanto eu quanto eu com ela, quanto eu com o Dama, que elas são propositalmente abertas. Tem coisa que eu não coloquei pontuação nem nada para justamente eles lerem da forma como eles achavam. E foram coisas sensacionais. Assim, a Sandra com uma leitura até maternal, sensível, delicada, né? E o Dama já ele conseguiu por um outro lado que era uma coisa mais sensual, mais agressiva. Então eu acho que vocês são curtinhos, eu acho que cada um vai ter 15 minutos, eu acho que é uma boa experiência. O que eu pergunto para você, Sandra, porque Sandra Corvelloni do cinema, né? Sandra Corvelloni é uma atriz premiadíssima como uma atriz do cinema que de cara, linha de passe 2008, pronto, já foi para Cannes. Aí começa daqui, ó. Já começa daqui. Minha diretora é uma diretora premiada em Cannes, tá bom? Desculpa a inveja. Como atriz, Agora, né, bebê? Como atriz, bebê, não como diretora. mas é uma diretora. Para mim é diretora, pô. Você é uma atriz premiada, mas é a minha diretora. E a pergunta é justamente essa. Como é que é estar do lado de cada câmera? Você dirigindo. É muito diferente? O que é? É muito diferente. Eu tenho feito essa investigação, assim. Faz um tempo já que eu estou fazendo essa investigação. Eu tenho trabalhado, já fiz muita coisa no cinema, né? Já fiz muita coisa, assim. Já rodei bastante por aí. Já filmei em lugares muito diferentes, ambientes abertos, fechados, pessoas muito diferentes, filmes de época, biografias, cinebiografias, fiz muita coisa, trabalhei com muita gente legal, muitos diretores legais, mas de uns tempos para cá, eu tenho um documentário que eu estou montando junto com a Daniela Thomas e o Beto Amaral, que a gente dirigiu junto, a partir de uma pessoa que a gente conheceu lá perto de Diamantina, que tem histórias muito interessantes para contar e vale muito a pena a gente saber dessas histórias, né? Vocês já estão filmando lá, né, Sandra? Eu tenho muitas coisas para fazer, né? Mas tá tudo parado, né? Eu tenho uns roteiros aí que estão Mas já começou a filmar. E a Cristina, com esse projeto, você já começou a fazer, já tem coisa filmada Não, esse dele. já tem muita coisa filmada já. Só que como a Daniela Thomas ela tá trabalhando nele nessa pandemia, porque ela monta também, então ela tá vendo a necessidade de a gente captar mais coisas, mais imagens, né? Agora, faz um tempo já que eu tô investigando isso, que é você ficar junto da câmera, ouvindo no som direto os atores e aí ver a cena no monitor, que tem um monitor, né, o vídeo assiste, para você ver a cena enquanto ela está sendo rodada. Só que é muito diferente você ver só. Quando você vê e ouve o som direto, aí a coisa se junta, sabe? Porque muitas vezes ela fica desconectada, assim. E aí é muito gritante. Eu fico doida, sabe? Eu deixava a Daniela Thomas doida. Não, tá. Ela, ai, ficou bom, né? Ficou bom. Eu falei, não, 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 não tá bom, não. Ó, ouve direito, vê de novo e escuta o som direto, você vai ver. Aí ela, caramba, eu não tinha prestado atenção nisso. Porque o diretor, ele tem que prestar atenção em tanta coisa que às vezes ele deixa escapar algumas coisas, né? No cinema, assim.
que são muitas, muitas coisas. Porque tem diretor de arte, diretor de som, o fotógrafo, câmera, não sei o que lá, um monte, né, continuista, um monte de coisa. Mas eu tenho feito esse trabalho sempre, assim, todos os sets. Mesmo quando eu estou como atriz, eu vou lá e peço para ouvir. E peço para ficar, porque eu já conheço um montão de gente que fala, deixa eu ouvir, como é que é, me mostra, como é que é isso? Fico colada nas pessoas para aprender, porque tenho muito que aprender. Mas eu gosto muito também de estar do outro lado, sabe? Da câmera. E é muito gostoso, assim, juntar a interpretação. E no nosso caso, né, que a gente fez esse trabalho que eu É isso que eu queria desvinculei. perguntar. A gente tem 5 minutinhos agora, que vai encerrar no Instagram. Eu queria que você falasse um pouco do que te motivou, assim, o que você pensou quando você leu lá o conto, você falou, pô, eu vou por esse caminho. Como é que foi isso na sua cabeça? Como É foi que isso? o seu conto ele tem tantas imagens, tantas, 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 tantas. Quando eu li a primeira vez, eu falei, caramba, ferrou, eu não vou conseguir fazer com o Giovanni tudo que veio na minha cabeça, entendeu? Como que eu vou fazer no meio da pandemia, pegar o Giovanni, pôr o Giovanni em todos os lugares que eu quero colocar? E aí que veio a ideia, que eu não sei se eu posso contar, porque que já aparece um pouco também no Parece, Fly. pode. Mas assim, bom, eu pensei, eu falei pro Giovanni, falei, Giovanni, eu quero fazer tanta coisa com você, não sei o que lá, não fique com medo, mas eu quero fazer. Aí eu falei para ele, bom, eu não posso fazer com você, mas eu posso fazer com o seu boneco. Um bonequinho de você. Aí ele falou, como assim? Tipo um voodoozinho de Giovanni? Eu falei, Quando ela não. falou seu boneco, eu achei, eu vou pra galera. Ah, brincadeira. Não, ele achou que a gente ia construir um bonequinho dele. Eu falei, não, é uma foto, né? Porque como a gente está no meio dessa pandemia, essa coisa tão visual, assim, tão. E a gente acaba virando uma foto, né? As pessoas acabam virando uma estatística, acabam virando um número. E eu até falei para o Giovanni, também comentei, quando eu coloco um jornal no chão da lavanderia, quando eu não posso sair com a minha cachorra, e eu vejo ali fazer xixi em cima da foto de alguém, né? De alguém super importante, tá ali a minha cachorra fazendo xixi na foto que tá ali no jornal. Eu falei, caramba, né? Eu sempre parei, fiquei pensando nisso, sabe? Eu falei, caramba, a gente, né? Podem fazer qualquer. Que dor, cair com tudo. Nossa, caiu de uma altura abissal. É, Qualquer semelhança é mera coincidência. olha, é verdade. Só É nós verdade. dois sabemos o que nós estamos falando. É, é mesmo. A gente Então. voltou para tal serviço, né, Sam? Voltamos só para finalizar aqui a Lídia Lisboa, artista plástica maravilhosa, contadora de histórias, genial essa mulher. A gente tem que fazer Olídia. um filme com ela, você não está entendendo. A gente tem que fazer um filme com ela, ela Isso, a gente contando vai as começar com histórias dela. convites agora, hein? Segunda parte da live É, são convites de trabalho, ó. Vamos divulgar é. isso. Então, eu, eu tô muito nervosa com o lançamento desse curta aí, dessa história, porque assim, é responsa, né? Sabe que é responsa. Tem que. Espero que as pessoas gostem, espero que a gente consiga, nós dois, com esse trabalho, o texto que você escreveu e as impressões que eu tive do texto, que a gente consiga transmitir essas sensações que o seu texto provoca, sabe? Que eu acho que, de uma certa forma, em muitos momentos, ele esbarra e ele caminha paralelo com o sentimento de muita gente mesmo, sabe? Acho que você conseguiu traduzir no seu texto essa sensação de estar enclausurado, com medo e se sentindo assim, só, né? E eu acho que ele faz essa costura pelo imaginário e pelo real desses momentos de pandemia que a gente viveu e está vivendo ainda, né? A gente já se acostumou, na verdade, mas a gente ainda está na pandemia, né? A É gente se importante dizer acostumou. que o texto foi escrito em maio. Então a gente estava com aquilo muito à flor da pele, assim. Eu acho que o texto é muito sensorial, porque ele não tem, né, não é uma narrativa assim, não é uma historinha, ele é muito sensorial. E acho que a Sandra vai por esse caminho também, né, Sandra? É uma direção muito sensorial, né?
Sim, muito, muito sensorial e eu tentei entender, assim, sentir o que você sentia, sabe? Sentir o que você sentiu quando você escreveu isso. De qualquer forma, eu acho que esse projeto que você... Hoje eu estava numa reunião de professores e falei desse projeto, assim, sabe? Todo mundo que, ai, manda pra gente o link, a gente quer ver, a gente quer ver. Porque de qualquer forma, é um estudo, é um registro, é um documento sobre esse momento que a gente está vivendo, com 7 pontos de vista, no mínimo, né? Que é o primeiro seu, né? E depois os outros 6 diretores que você convidou, né? 4 diretores e 2 diretoras que você convidou para contar essa história com você. Então, eu acho que depois, passando um tempo, isso é um estudo do nosso sentimento, do nosso comportamento, do que a gente está vivendo agora, sabe? Porque a gente está no meio de uma coisa histórica, a gente está no meio de um acontecimento. É a guerra. É. A gente está passando por isso. Eu acho que é um recorte artístico desse sentimento que a gente está vivendo agora, que a gente vai entender daqui a uns anos ainda, né? A gente não sabe nada que está acontecendo, né? Sim, a gente vai entender depois e vai ficar, né? E a gente vai poder voltar ali e ver, né, a minha visão, a do Damasceno, do Guilherme, da Neide, e avaliar isso de alguma forma e lembrar de como isso bateu em nós e talvez resgatar da Neide e avaliar isso de alguma forma e lembrar de como isso bateu em nós e talvez resgatar alguma coisa boa que a gente entendeu nesse processo de confinamento ou mesmo do que a gente tem que fazer para não passar por isso de novo, né? Sim, sim, com certeza. É muito legal, estou muito feliz. Ó, e sabe o que eu descobri? Que? Olha o que eu descobri. Como dirigir essa pessoa, gente? Como dirigir essa pessoa, amores? Será que eu consigo pôr uma carinha em mim também aqui? Vou pôr, deixa eu ver. Embaixo tem essa opção. Olha que mais. Olha, ficou ótima. Ótimo. Eu me amo, eu me amo. Então, relembrando. Como que é? Pode falar. Olha, porque eu não coloquei maquiagem antes. Desde o começo você pode pôr. Ai, tava muito mais legal. Olha isso. E tentar tirar dele, sim. O máximo que eu pude de loucuras. A gente tomou muito chá. Pronto, a gente devia ter feito assim. A gente não sabe se promover, entendeu? Muito ótimo então, esse seu. Olha. Quem quer assistir? Quem quer assistir o peixe? Quem quer assistir o peixe? Eu. Nossa, esse aqui, na verdade, eu pedi para fazer. É peixe cabeça de... Medusa. Peixe Entendeu? Cabeça de medusa. Cobra. Eu estou adorando, eu estou adorando. A gente não vai para nunca mais. Vamos falar o serviço? Quinta-feira. Tá muito bom. 19 horas. Ficou ótimo. Eu tô muito feia nesse. Peraí. Quinta-feira.